Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos aqui ao nosso canal O Espírito do Evangelho. Nas últimas semanas, o Papa Francisco tem falado algumas frases bem inspiradas. A primeira foi que o prazer vem diretamente de Deus, não é católico, nem cristão, nem nada parecido, é simplesmente divino. E o Papa ainda fala, olha, o prazer de comer e o prazer sexual vem de Deus. E ele explica que o prazer de comer é que faz com que o homem se alimente, portanto, preserva a humanidade. E o prazer sexual é por causa da reprodução. Bem, na semana passada, e nós falamos isso aqui na nossa exposição, o Papa Francisco disse que a fofoca é uma peste pior que a Covid. Pior. E no último domingo, ele fez uma outra frase também muito interessante, falando sobre o perdão, que é a nossa questão aqui, na nossa reflexão desse nosso vídeo. Pense que estarás em um caixão e levarás o ódio para lá. Pense no final, deixe de odiar, disse o Papa Francisco, que continuou, deixe do rancor. Pensemos nessa frase tão tocante, que está lá no livro do Antigo Testamento, o Eclesiástico. Lembre-se do teu fim e deixa de odiar. Em outras palavras, no popular, seria algo como parar de colocar o nosso ódio no freezer. E a reflexão do Papa Francisco era em cima da passagem que está em Mateus, capítulo 18, de versículos de 21 e 22, que vocês devem conhecer de cor e salteado, quando Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Pergunta Pedro para Jesus. E aí Jesus fala o seguinte, não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus simbolicamente nos pede para perdoarmos sempre. Mas vamos combinar aqui, não é fácil perdoar, é bem desafiador. O próprio Papa admitiu isso nesse mesmo domingo, quando ele fez aí o sermão dele. Puxa, sim, é difícil, mas aí sempre vem alguém que fala o seguinte, eles ou ele me aprontaram tanto, né? Sempre tem aquelas questões. É uma condição, disse o Papa. Pense no fim, no perdão de Deus e deixe de odiar. Mande embora o rancor, aquela mosca incômoda que volta e volta e volta. Ou seja, não sai de lá, fica sempre, né, nos atormentando. Diz o Papa, se não nos esforçarmos para perdoar e amar, tampouco nós seremos perdoados e amados. Por isso que Jesus, após ensinar a oração do Pai Nosso, ele alerta lá em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 6, versículos de 14 a 15. De fato, disse Jesus, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará a vocês. Mas, se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito, disse Jesus. Daí a frase do Papa Francisco, pense no fim, no perdão de Deus e deixe de odiar, mande embora o rancor. Se não nos esforçarmos para perdoar e amar, tampouco nós seremos perdoados ou amados. E se nós não precisamos de mais incentivo para perdoar, é só lembrar que o ódio guardado não vai para o caixão, como disse o Papa Francisco. Aliás, seria ótimo que se o ódio ficasse no caixão, quando nós partimos para o plano espiritual. Mas não é assim, nós sabemos, né? Nós espíritas sabemos que a vida continua, que ao deixar o mundo material, voltaremos ao mundo espiritual. E o ódio, a mágoa, o ressentimento, a vingança estarão lá, juntinhos de nós, caso não tenhamos resolvido por aqui esses sentimentos negativos. E aí, eu não quero aqui adiantar a história, né? Mas podem surgir aquelas ligações fluídicas chatinhas, negativas, conhecidas por obsessão, que não é o nosso caso aqui, nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas é importante, e por isso que Jesus inclusive falava em outra passagem, lá em Mateus também, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, no versículo 25, ele fala o seguinte, vai lá, vamos nos acertar rapidamente, logo, depressa, em vida, com aquele que tenhamos algum problema. Veja só, ele pede urgência nessa questão. Vai lá e se acerta. Se tiver algum problema, zera. Seria bom, então, evitarmos aquelas frases que também são demonstrações do nosso comportamento, como, olha, não quero ver o sujeito nem pintado de ouro. Ou, ele entra por uma porta e eu saio por outra.
E a melhor, a que eu gosto mais, eu acho muito divertida, muito espirituosa essa daqui, perdoo, mas não esqueço. E aí vem a grande questão que vocês devem estar se perguntando, mas como perdoar? Há 2000 anos Jesus nos ensina isso, e nós vimos aqui pelo menos umas 4 passagens em que Jesus nos incentiva ao perdão. E continua sendo um desafio para todos nós. E até podemos até pegar alguns exemplos, tentar ver outras pessoas aqui, para ver se de repente isso nos dá algum incentivo. Pegamos, por exemplo, Gandhi. Gandhi teve uma entrevista que ele concedeu, perguntaram para ele se ele perdoava todos aqueles inimigos que se opuseram, tanto à questão da independência da Índia, fizeram muitas injúrias e difamações contra Gandhi. E aí Gandhi chegou e falou assim, olha, eu não tenho por que perdoar porque eu nunca me senti ofendido. Olha só, talvez até por isso que os indianos tenham dado um nome, uma nomenclatura para Gandhi, que seria Mahatma, que é a grande alma, né, na tradução do sânscrito, a grande alma. Nós estamos tentando ser também essa grande alma, estamos tentando ser espíritos melhores, mas ainda estamos caminhando, né, com uma certa dificuldade nesse aspecto. Estamos nos esforçando, mas ainda temos aí muito chão pela frente. Mas mesmo assim, pode parecer que você conseguir perdoar de verdade seria algo assim inacessível, principalmente quando você vê aí os casos, as sugestões de Jesus, depois vê aí um caso como o de Gandhi, fica parecendo assim, puxa, olha, não foi feito para mim esse negócio. E aí nós não podemos continuar dessa maneira, nós não podemos ficar com essa impressão, tendo de um lado vamos chamar assim, um pré-sal de sentimentos negativos que nos derrubam, nos jogam literalmente para baixo, que é lá o que nós já falamos, o ódio, a raiva, a vingança, a mágoa e o ressentimento. E ao mesmo tempo, ficarmos imobilizados, achando que nós nunca vamos conseguir seguir plenamente os ensinos de Jesus e muito menos conseguir nos aproximar de atitudes como, por exemplo, a de Gandhi. Mas nós temos que equilibrar um pouco essa balança, tentar encontrar aqui um equilíbrio. Em outras palavras, parar de alimentar o sentimento negativo e mirar em uma melhoria no comportamento por meio do perdão. E cada um de nós buscando essa melhoria no seu passo, na sua maneira, no seu tempo, errando, claro, nós não temos como, somos pessoas imperfeitas ainda, mas tentando acertar e caminhando. Isso eu acho que é o ponto principal, fazermos algo, né? Não nos abatermos, acharmos que perdão não foi feito para mim. E está na mão de cada um de nós buscar esse caminho e fazer aí uma estratégia para isso. A escritora Marta Medeiros, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo só para nós refletirmos um pouco. Não posso dizer que é uma solução para todos os nossos males, os nossos problemas, mas de repente foi uma estratégia que a Marta Medeiros, que é uma escritora, ela escreve no jornal O Globo, e ela escreveu um artigo no jornal com o seguinte título: Assim como nós perdoamos, em que ela diz como ela lida um pouco com essa situação. Eu coloquei inclusive o link desse texto dela nos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook. E o que ela fala? Primeiro, ela já vem no primeiro parágrafo, ela fala assim, ó, esse negócio de perdoar é coisa para Deus e para o Papa, que é mais ou menos isso que nós já estávamos aqui meio que falando. Olha, esse negócio de perdão não dá, é só para um nível muito alto para nós. Então ela já faz essa primeira análise. E aí, no segundo parágrafo, ela já vai para uma solução para essa situação. Então ela fala o seguinte: não guardar rancor é o mesmo que perdoar, só que sem a pompa. Ninguém precisa ajoelhar na nossa frente nem rogar por nada, diz aqui a Marta Medeiros. A gente simplesmente deixa para lá e toca a vida. Não é a coisa mais fácil do mundo. Antes é preciso deglutir a pancada, assimilar aquela pancada. Mas não há um limite de tempo, mas há um limite de tempo para essa ruminação, diz ela. Claro, você assume, porque é difícil mesmo. A gente toma aquela pancada, fica lá, né? Fica remoendo aquela situação. Mas ela fala, mas há um limite de tempo para essa ruminação. Caso contrário, envelhecemos arrastando correntes. Ou, como diz o Papa, vamos lá ficar guardando o ódio até o caixão. Ou, como nós espíritas sabemos, vamos levar esse ódio lá para o plano espiritual também.
Segue aqui a Marta Medeiros, e aí ela vai explicar uma coisa que eu acho que é muito importante, que a experiência vai nos mostrando caminhos diferentes, caminhos melhores. Ela fala o seguinte: a gente amadurece e se dá conta que mágoas e afins estão na categoria coisas que acontecem. Ninguém gosta de se sentir ofendido. Ninguém gosta de se sentir ofendido. Ela está certa, ninguém gosta mesmo. Mas alimentar a raiva, diz a Marta Medeiros, é mau negócio. Tudo que fica retido dentro da gente acaba nos implodindo de alguma forma. Olha só, eu vou até repetir isso. Tudo que fica retido dentro da gente acaba nos implodindo de alguma forma, diz aqui a Marta Medeiros. E ela fala, olha, já me aprontaram. E quem de nós aqui já não viveu essa situação? Ficou com raiva, ficou com ódio. Já me aprontaram, diz ela. Pessoas próximas, outras nem tanto. Mas e daí? Ela pergunta. Estou mais preocupada em viver bem, tarefa que toma boa parte do meu tempo. Equilíbrio. Não vamos deixar que a parte negativa fique mais no alto em relação às partes positivas. Vamos valorizar as coisas, como ela fala aqui, olha, preocupada em viver bem. Vamos nos preocupar em viver bem. É uma maneira que ela encontrou, uma estratégia para não alimentar a raiva, o rancor. E, quem sabe, ela, com o tempo, vai também conseguir perdoar. Ela está tentando buscar um equilíbrio emocional. Quando estivermos nesse ponto, exatamente nesse ponto do equilíbrio, talvez nós já possamos, então, aí seguir mais uma etapa e seguir aqui os conselhos do espírito Casimiro Cunha, pela psicografia do Chico Xavier. É uma poesia bem curtinha, 4 estrofes, mas nos mostra qual seria a nossa próxima etapa depois de nós conseguirmos equilibrar aqui esses nossos sentimentos. Ele fala lá no livro Correio Fraterno, pela psicografia do Chico, no capítulo 28, É e Será. Ele fala o seguinte: meu amigo, em cada golpe da luta que nos reclama, a divisa em toda parte é sempre: perdoa e ama. Perante qualquer assalto do mundo que nos magoa, e como tem isso, tem muitas questões aqui no mundo que vai realmente nos levar a essa questão da mágoa, do ódio, da raiva, né? Então, perante qualquer assalto do mundo que nos magoa, a legenda cada dia será sempre: ama e perdoa. À frente de toda injúria em forma de pedra e de lama, a fórmula do caminho é sempre: perdoa e ama. Em toda dificuldade, diz aqui o Casimiro Cunha, em toda dificuldade, na fé que nos abençoa, a senha, no amor do Cristo, será sempre: ama e perdoa. Então, se estiver difícil perdoar 70 vezes 7, como diz aqui Jesus, comecemos com menos nessa conta. Vamos tentar diminuir um pouco, não vamos tentar chegar tão alto, mas vamos começar alguma coisa. Mas iniciemos de alguma maneira essa busca de não guardar a raiva, o ódio em nossos corações. E no fim, como diz aqui o Casimiro Cunha, nós vamos amar mais e perdoar mais. Até a próxima oportunidade, fiquem bem, fiquem com Deus.